Meu propósito hoje é discutir com vocês alguns fenômenos físicos que provavelmente já são de seu conhecimento. Você já viu eles acontecerem alguma vez. Essa aula poderia ser chamada de uma aula de ótica geométrica ou uma aula de ondulatória. Ou, enfim, eu estou juntando essas coisas todas numa aula só, porque elas têm uma conexão muito grande entre si. Eu vou começar descrevendo fenômenos ondulatórios. Todo mundo já viu uma onda e como é que uma onda se propaga. Pelo menos uma onda de água, uma onda no mar, né? Eu quero mostrar para você hoje, vou começar mostrando para você hoje, uma propagação de onda mecânica muito assemelhada à propagação de ondas no mar, mas que acontece aqui na nossa sala de aula. E para isso eu vou precisar que alguém se candidate a me ajudar. Deixa eu ver. Que tal você? O que nós vamos mostrar nessa experiência é de que maneira a gente pode fazer se propagar energia sem que haja propagação de matéria. E essa é a essência do que a gente chama de propagação ondulatória. Eu primeiro vou mostrar a propagação de um pulso. Um pulso é isso aqui, né? Ele saiu da minha mão, foi até a mão da Lorena e voltou. Ele foi refletido na mão da Lorena. Esse pulso é chamado um pulso transversal. E o motivo dele ser chamado de transversal é que se você olhar o movimento daquela fitinha roxa que está amarrada num pedaço da mola, você vai ver que o movimento da fitinha, e portanto do ponto onde ela está amarrado, é perpendicular à direção de propagação do pulso. É transverso à direção de propagação do pulso. E é por isso que ele é chamado de um pulso transversal. Outra coisa interessante de você notar é que quando ele é refletido na mão da Lorena, que está prendendo a mola, ele inverte, esse pulso inverte. Eu enviei o pulso todo para o meu lado direito. Quando ele voltou, ele estava do meu lado esquerdo, olha só. Ele é invertido pela reflexão num ponto fixo. Isso aqui foi um pulso transversal. Agora eu vou mostrar um pulso longitudinal. Num pulso longitudinal, os pontos da mola vão se mover na mesma direção de propagação do pulso. Então preste atenção à fitinha roxa de novo. Veja que o ponto onde a fitinha roxa está amarrado se movimentou para lá e para cá na mesma direção de propagação do pulso. Isto é um pulso longitudinal. Ele também é refletido. A gente chama de uma onda uma sucessão de pulsos. Então, se eu mandar uma sucessão de pulsos, eu vou chamar isso aqui de uma onda, né? Quando a gente tem ondas se propagando sobre uma mola que tem extremidades fixas, como é esse o caso, a gente pode conseguir o que se chama de uma onda estacionária. Numa onda estacionária, os pontos da mola todos se movem com a mesma frequência e com o mesmo período. Vamos ver isso acontecer? Vamos criar aqui o modo fundamental de uma onda estacionária. Veja que todos os pontos da mola oscilam para lá e para cá, e essa oscilação demora o mesmo tempo para todos eles, né? Todos eles estão oscilando com o mesmo período e com a mesma frequência. Observe que há uma barriga entre os dois extremos da mola. Na verdade, uma onda completa deveria ter duas barrigas, uma para um lado e outra para o outro. Vou lhe mostrar o primeiro harmônico, que é exatamente o modo estacionário, que tem duas barrigas. Pronto. Aqui está o primeiro harmônico. É um modo estacionário com duas barrigas. Isso quer dizer que a distância entre as duas extremidades da mola é exatamente igual a um comprimento de onda. Só para voltar atrás, vamos ver o harmônico, o modo fundamental. No modo fundamental, a distância entre as duas extremidades da mola equivale a meio comprimento de onda. Agora vamos gerar outros harmônicos. Esse aqui foi... Vamos lá, cadê ele? Esse aqui foi o primeiro harmônico. Vamos gerar o segundo harmônico. O segundo harmônico vai ter 3 barrigas. Olha só, 3 barrigas agora. Isso quer dizer que a distância entre as duas extremidades da mola equivale a um comprimento de onda mais a metade, 1,5 comprimento de onda. Ou ainda 3 meios de comprimento de onda. Aliás, essa é uma regra aritmética que sempre funciona, né? Você pode dizer que a distância entre as duas extremidades da mola é uma fração
onde o numerador é o número de barrigas, o denominador é o número 2, e essa fração multiplica o comprimento de onda. Vamos mostrar o próximo harmônico, que é aquele que tem 4 barrigas. Aqui está o harmônico com 4 barrigas. Outra vez, voltando à expressão numérica que eu acabo de mencionar, você vai ter que a distância entre as extremidades é 4 sobre 2 vezes o comprimento de onda. Uma última coisa que eu quero lhe mostrar é o que acontece se a gente aumentar a tensão na mola. Lorena, puxa um pouquinho aí. Não, primeiro vamos repetir o que a gente tinha feito antes. Preste atenção à velocidade com que esse pulso vai se propagar sobre a mola. Agora nós vamos aumentar a tensão da mola. E agora vamos ver o que acontece com a velocidade de propagação. Veja que ela aumentou, né? A velocidade de propagação, então, é crescente com a tensão na mola. Isso aqui é chamado então, um fenômeno ondulatório, e você acabou de ver a propagação de uma onda mecânica. Mecânica porque ela precisa de um suporte material para que ela possa acontecer. Tá? Você viu a propagação de pulsos transversais, de pulsos longitudinais. Você viu a geração de modos estacionários. E como é que eu estabeleço a conexão entre o comprimento da mola e o comprimento de onda para cada um dos modos estacionários.